Fala pessoal, vocês estão bem? Eu sou o João Gabriel, professor de Sociologia do Brasil Escola, e hoje falaremos aqui de um assunto muito pertinente sobre o que é a autogestão social. Vamos tentar analisar um pouquinho dos movimentos sociais, um pouquinho sobre esse meio ou estratégia, enfim, vamos tentar determinar isso. Antes de começar, quero me certificar. Está inscrito no canal do Brasil Escola? Se não tiver, se inscreva, aproveita e deixa o sininho ativado para receber nossas notificações. Vamos lá? É isso, galera. Autogestão social. Esse é um tema que não é tão popularizado assim como outros temas. Aonde ele se insere, dentro das reflexões sociológicas? Ele vai se inserir nas reflexões a respeito dos temas de sociedade e modos de organização, projetos políticos. É uma reflexão que envolve discussões dentro do marxismo não tradicional, dos grupos anarquistas, autonomistas, está vinculado à espécie de projetos de sociedade. Dentro da sociologia, é preciso saber que a sociologia é uma instituição, é uma ciência, na verdade, que estuda as instituições. Como que a sociedade se organiza, como que a sociedade deve se organizar, quais são as regras, enfim. Então essa discussão, ela remonta à seguinte ideia. O conceito autogestão social é um conceito recente, historicamente dizendo. Ele remonta ali nos anos 60, aos movimentos do Maio de 68, etc. Só que a ideia de autogestão, ela não é recente. A ideia de autogestão social, ela remonta lá no anarquismo no século XIX, por exemplo, na obra de Pierre-Joseph Proudhon, e ao mesmo tempo, nos autores do chamado marxismo. Eu quero fazer um parênteses importante para você aqui. Você gosta ou não de marxismo, não importa. A questão é saber entender o que é esse projeto político, o que é essa teoria, etc. O marxismo em si ele tem inúmeras tendências. O marxismo não tem um consenso. A obra que Marx deixou não deixou um consenso muito claro entre os seus seguidores. Então você tem marxistas mais ortodoxos, marxistas mais heterodoxos, enfim. Essa discussão de autogestão social ela é muito cara a um grupo mais minoritário, não tão conhecido dentro do marxismo, que são os chamados marxistas heterodoxos, que seguem os leitores de Marx, como, por exemplo, Karl Korsch, Anton Pannekoek, e ao mesmo tempo um brasileiro muito famoso aqui nessas discussões, que foi professor universitário, chamado Maurício Strattenberg, professor da área de Ciências Sociais, aqui da área da nossa Sociologia. Então, para pensar essa questão do que é a autogestão social, é preciso entender que define-se a autogestão social enquanto um projeto que envolve a totalidade das relações sociais. Não é simplesmente uma forma de organização. Porque veja o conceito. A autogestão seria então uma gestão de autonomia, como se fosse uma coisa individual. Então eu teria um projeto da minha vida autônoma completamente. Bom, isso não é de se entender porque eu vivo numa sociedade de obrigação de trabalhar, de estudar, enfim. Então não teria essa autogestão. O conceito estaria ligado a um meio, a estratégias, beleza? A formas de organização de um grupo social. Tanto da mesma forma como um fim, que seria um projeto de sociedade. Tanto dos marxistas quanto dos anarquistas há uma crença muito famosa, muito conhecida, de atingir um determinado tipo de sociedade comum. Que aí usaram muito esse conceito e ficou meio, eu diria, pejorativo, a palavra comunismo. Uma sociedade comum. Mas como que se pautaria isso? Garantido por uma espécie aí de autonomia, liberdade, horizontalidade das relações sociais. É um modelo de organização onde não há dirigentes e dirigidos. Há uma ausência de burocracia. Seria um modelo, então, de organização social. Mas você pensa assim comigo, professor, então a gente não tem isso. Não tem mesmo. Enquanto fim, enquanto projeto para se conquistar, a autogestão social é de uma sociedade ainda não existente. Então é um projeto. Os marxistas gostam muito de usar o conceito utopia concreta, um projeto concreto. Enquanto se pensa em fim, é isto. Mas em meio, para chegar a este fim é preciso então uma coerência. É preciso entender que para nós chegarmos a uma sociedade, diz esses marxistas heterodoxos, uma sociedade de autogestão social, onde não há relação de classes sociais, onde não há dominação, é preciso que os meios também sejam assim. Então, para deixar claro, no tema da autogestão social, envolve as estratégias para se chegar a uma sociedade de autogestão. Portanto, a autogestão é entendida como um meio e como um fim
né, num projeto social. Você deve estar se perguntando: mas esse projeto de autogestão, essa autogestão, ela foi realizada praticamente aonde? olha, há inúmeras experiências, né, com essa forma de autogestão social na história da humanidade. Você tem a Comuna de Paris, que eu vou pegar ela como exemplo na nossa aula. Você tem, por exemplo, a Revolução Alemã, o início da Revolução Russa de 1905, chamado Soviéticos, os Conselhos Operários. Você tem, estou citando exemplos gerais, você tem, por exemplo, a Revolução Espanhola, Maio de 68, há experiências. Em 2006, uma comunidade indígena, Oaxaca, no México, se revolta e cria um modelo de autogestão. Então, há inúmeros exemplos. Qual que é um exemplo mais real e prático que nós podemos utilizar? A Comuna de Paris. A Comuna de Paris foi uma experiência que ela, na verdade, foi considerada a primeira experiência socialista ou revolucionária da história moderna. Seria, na verdade, um projeto devido a um conjunto de mudanças que a França passa. Justamente você deve se lembrar da Guerra Franco-Prussiana, né, de 70 para 71, uma guerra que colocou prussianos e franceses disputando o território de Alsácia e Lorena. A França, que capitulou, ou seja, perdeu a guerra, né, para os prussianos. Os operários, na verdade, de populações pobres da Guarda Nacional Francesa, quando termina a guerra, ao invés de devolverem as armas e se submeterem ao governo prussiano, criam uma revolução na cidade de Paris. Ou seja, ao invés de devolverem as armas, tomam as armas de volta e expulsam o governo da cidade de Paris, o governo que foi derrotado pela guerra, criando dentro da cidade de Paris uma experiência de 72 dias, entre março e maio de 71, de 1871, expulsando a burguesia local, tomando as terras da igreja, né, que eles submetiam os trabalhadores pobres da cidade, criando uma gestão das fábricas e dos espaços de produção de maneira autônoma. Então construiu dentro da cidade de Paris um projeto curto, temporalmente dizendo, mas profundo nas mudanças que trouxe para a cidade. Por exemplo, dentre as mudanças fundamentais foi a erradicação completa da miséria na cidade, onde não existia, a cidade de Paris já beirava 1 milhão de habitantes. Não existia mais mendigos ou pessoas pobres em rua na cidade. Então todo o produto da produção era dos próprios trabalhadores. Então existia essa relação de burguês e proletário, né, patrão e empregado. E ao mesmo tempo criou-se uma erradicação do analfabetismo na França. Os projetos populares, dos communards, como foram conhecidos, communards, foram inclusive de levar a educação para toda a população francesa. Como que o projeto dessa Comuna de Paris ela acaba? Ela falhou na onde? Bem, depois da Guerra Franco-Prussiana, né, os atritos entre prussianos e franceses se acirraram. Mas a Comuna de Paris foi responsável pela união do exército francês e do exército prussiano, que há um ano estavam em guerra e agora se uniram para derrotar a Comuna de Paris, porque via nela um problema muito grave. Poderia implantar dentro da Europa um novo modo de viver, né, que depois vão se chamar de comunismo, socialismo. Veja, a burguesia, tanto francesa quanto prussiana, se unem num projeto para derrotar a Comuna. Veja na prática isso, né? Por que é autogestão? Os próprios trabalhadores, em conselhos comunitários, né, em agrupos, dividem a cidade em bairros, se organizam horizontalmente, garantindo autonomia, garantindo liberdade. Há comitês de punição? Sim, existe justiça. Mas não é a justiça do Estado, onde você tem um prefeito que manda e desmanda. É uma estrutura de que os próprios trabalhadores coordenam e se organizam socialmente. Aqui no Brasil, quando fala-se nesse conceito de autogestão social, é praticamente inevitável, né, não tocar na obra de um professor brasileiro, né, intelectual da Universidade Federal de Goiás, professor Nildo Silva Viana, que escreveu vários textos a respeito do assunto. Destaco dois aqui, um artigo chamado O que é autogestão, né, ou O que é autogestão social, e também um livro publicado por ele pela primeira vez em 2008, chamado O Manifesto Autogestionário. Nesses textos, o que o professor Nildo vai trazer é que o conceito de autogestão social tem que ser entendido não como uma forma simples de administração empresarial, tipo cooperativas ou algo desse nível, mas deve ser entendido como um processo radical e revolucionário, né, de ruptura, de rompimento com esse modelo de sociedade que se tem, que é uma sociedade completamente, né, burocrática, dividida em quem manda e quem obedece, na relação de patrão e empregado sempre. Então é um projeto político, né,
que tem aí autores do marxismo, alguns teóricos do anarquismo que defendem também, e que propõem essa radicalidade, essa profunda mudança. Que fique claro que na obra do professor Nildo existe uma clareza de que a autogestão social é um projeto que ele está relacionado a uma relação completa das relações sociais. É um projeto amplo, né, para todos os níveis. Não é simplesmente um meio de administrar uma empresa, mas sim um projeto radical para uma sociedade futura. O que vai aparecer com essa ideia de utopia concreta. Então, para encerrarmos, quando se lembra a palavra de autogestão social, está lembrando autonomia, organização, está lembrando principalmente de horizontalidade na forma como os grupos sociais, né, se organizam em prol de uma ruptura, de uma revolução, de um projeto transformador de uma sociedade para outro modelo de sociedade. Bom, pessoal, essa foi a nossa aula sobre o que é autogestão social. Se gostou, curta e compartilhe também esse vídeo aqui com seus amigos. Não se esqueça de acompanhar os links que estão aqui na descrição para você aprofundar um pouquinho sobre o assunto. Acompanhe o Brasil Escola também nas redes sociais, no nosso Facebook, Instagram e no nosso Twitter. Valeu? Muito obrigado pela sua audiência e sua presença aqui e te aguardo na nossa próxima aula.